com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam os textos de apoio que nós disponibilizamos no site do portal Escola Dominical, ouçam as leituras diárias, breves comentários em áudio dos textos sugeridos na revista das lições bíblicas ao longo da semana, acessem os links de outras videoaulas e de outros textos de apoio que nós disponibilizamos nas redes sociais do portal Escola Dominical, no LinkedIn, no Facebook, no Twitter. Se tiverem alguma dúvida, postem a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, acessem a transmissão ao vivo da aula do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, onde os irmãos interativamente poderão elucidar as suas últimas dúvidas. Mas tudo isso é a preparação da Escola Bíblica Dominical. Não deixe de comparecer à sua Escola Bíblica Dominical da sua igreja local, porque a igreja local reunida, ensinando enquanto evangeliza e evangelizando enquanto ensina, é a Escola Bíblica Dominical. Neste terceiro trimestre de 2016, nós estamos estudando o tema O Desafio da Evangelização, obedecendo ao ID do Senhor Jesus, de levar as boas novas a toda criatura. E hoje estaremos iniciando o segundo bloco deste trimestre, que é o bloco que nós vamos estudar os aspectos específicos da evangelização. Como evangelizar cada um dos segmentos da sociedade. Porque Jesus mandou que nós fôssemos por todo mundo e pregássemos a toda criatura. Mas as criaturas, as pessoas, estão em ambientes diferentes, em ambientes diferenciados, e nós podemos e temos de saber enfrentar cada um destes ambientes e nos adaptar a eles para que a mensagem do Evangelho seja compreendida. É o que o apóstolo Paulo nos ensina lá em 1 Coríntios, capítulo 9. Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 18 até 23. Logo, que prêmio tenho que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder do Evangelho, porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estiveram debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivessem sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isto por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Paulo, ele nos mostra como a evangelização tem que ter uma versatilidade, tem que ter diferentes formas e diferentes maneiras para, como ele diz aqui, fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. É por isso que a evangelização tem aspectos específicos. Paulo, ele pregava aos judeus, pregava aos gentios, pregava aos fracos, pregava de maneira diferente para cada um.
Quando ele ia à sinagoga, ele pegava as escrituras hebraicas e mostrava pelas escrituras hebraicas, que é o Antigo Testamento, que Jesus era o Cristo. Quando ele pregava para os gentios, ele já não usava as escrituras hebraicas, porque os gentios não conheciam as escrituras hebraicas. Os gentios eram totalmente alheios ao Antigo Testamento, às escrituras, à Torá, e por isso então Paulo usava de outros elementos, como por exemplo nós o vemos lá em Atenas, pregando no Areópago para aqueles filósofos estoicos e epicureus, e ele usou da filosofia grega para pregar o evangelho. Ele que era de Tarso e tinha conhecimento da filosofia grega. Ele usava de ferramentas diferentes, dependendo do ambiente em que ele estava. O próprio Jesus, quando foi chamar Pedro, Tiago e João, disse para eles que eles seriam pescadores de homens. Usou de uma figura própria do ambiente em que viviam Pedro, Tiago e João. Mas, quando ele conta a parábola do semeador para pessoas que estavam acostumadas com o campo, ele já mostra o pregador do evangelho como um semeador, como um agricultor, e não como um pescador. Nós precisamos ter esta consciência. E é a partir de hoje, desta lição, que nós estaremos estudando a evangelização em certos, dependendo do ambiente, esses aspectos específicos da evangelização. E este bloco começa com a lição de número 5, que é a nossa lição de hoje. A evangelização urbana e suas estratégias. A evangelização ela é universal e ela tem o mesmo conteúdo. E a maior parte das pessoas vive nas cidades. Nós colocamos aí em nosso esboço que 54% da população mundial mora em cidades. Nós estamos num ritmo acelerado de urbanização. E se nós temos que pregar por todo mundo, a toda criatura, eu tenho que saber como pregar nas cidades. Porque a maior parte das pessoas mora nas cidades. É por isso que eu preciso me adaptar a esta realidade para poder pregar o evangelho nas cidades. É por isso que o primeiro tema dos aspectos específicos da evangelização é a evangelização urbana, a evangelização nas cidades. Quando nós abrimos a Bíblia, nós vemos que Deus não fez o homem para viver em cidades. Deus plantou um jardim no Éden e ali colocou o homem que havia formado, para que o homem vivesse em pleno contato com a natureza, em plena harmonia com a natureza. Não sabemos quanto tempo Adão e Eva viveram no jardim do Éden. Mas a verdade é que quando foram expulsos de lá porque pecaram, Deus os mandou que lavrassem a terra. Continuava este ambiente rural, esse ambiente do campo. Lá em Gênesis, capítulo 1, capítulo 3, versículo 23, nós vemos: o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E quando nós vemos Caim e Abel, os dois primeiros filhos de Adão, pelo menos depois da queda, nós vemos que o campo continuava sendo o lugar, o habitat do homem. Porque Caim era agricultor e Abel era criador de animais. Duas atividades rurais, a agricultura e a pecuária. A primeira cidade
vai ser fundada por Caim. Quando Deus diz para Caim que ele não mais poderia lavrar a terra, lemos lá em Gênesis capítulo 4, versículo 12. Deus falando para Caim: quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra. Deus privou Caim de poder lavrar a terra. E Caim, então, usando da inteligência que Deus lhe deu, ao recusar a oferta de arrependimento que Deus lhe dá, como nós estudamos na lição número 2, Deus prega o evangelho a Caim, mas Caim recusa a mensagem do arrependimento. Caim sai da presença de Deus e funda uma cidade. É o que está lá em Gênesis capítulo 4, versículo 17. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. Esta é a primeira cidade da humanidade, a cidade de Enoque, que foi a sede da civilização de Caim. A cidade surge em rebeldia contra Deus. Caim saiu da presença de Deus e, querendo driblar a privação que tinha de lavrar a terra, ele funda uma cidade. Ele usa a sua inteligência e ele funda uma cidade e começa a vida urbana. Na cidade, as pessoas vivem aglomeradas. Na cidade, as pessoas se aproximam num primeiro momento. Moram uma lado a lado. Dividem melhor o trabalho. E o resultado disso é que na cidade é um maior desenvolvimento das capacidades humanas. E nós vemos que a civilização de Caim teve um grande desenvolvimento. A Bíblia mostra que a civilização de Caim teve um desenvolvimento tecnológico, artístico, econômico. Há um grande desenvolvimento, mas ao mesmo tempo na cidade há um grande aumento da iniquidade. Na civilização de Caim, nós vemos gerar a violência desmedida, nós vemos gerar a imoralidade, a corrupção dos costumes que levou ao dilúvio. Pois a civilização de Caim teve tão grande desenvolvimento material e tão grande aprofundamento no pecado, que ela se tornou predominante. E até os descendentes de Sete, que haviam decidido invocar o nome do Senhor, acabaram sendo assimilados. E o resultado é que a terra se encheu de violência e de pecado. E Deus teve que destruir toda aquela geração, com exceção de Noé e da sua família. Então, viver em cidades é viver em rebeldia contra Deus? Então, nós não devemos viver em cidades, já que a primeira cidade deu origem a uma civilização que corrompeu toda a humanidade? De forma nenhuma. Fazia parte da inteligência que Deus deu ao homem a construção da vida em cidades. E estas cidades se espalharam. Na geração pós-diluviana, nós vemos mais um rebelde contra Deus, Nimrod, edificar várias cidades. Lá em Gênesis, no capítulo 10, nós encontramos isso. Capítulo 10, versículo 9. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade, e Calné, na terra de Sinar. Desta mesma terra saiu a Assíria e edificou a Nínive, e a Reobote-Ir, e Calá, e Rezém, entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade.
Na cidade, nós aumentamos as potencialidades do homem. E como o homem está no pecado, na cidade também se aumenta as possibilidades do pecado. Se tem um ambiente propício para o pecado. Daí porque ser um grande desafio a evangelização nas cidades. Porque as cidades propiciam um maior desenvolvimento material do homem, mas ao mesmo tempo propicia um maior desenvolvimento do pecado. É por isso que a evangelização urbana é um desafio que se tem. Mas nós temos de evangelizar todo mundo e nós temos de evangelizar as cidades. E a cidade é um ambiente mais propício ao pecado, ao desenvolvimento do pecado, mas não foi por isso que Deus desprezou as cidades. Vemos que apesar de Caim ter criado uma cidade, de Nimrod ter criado várias cidades, a verdade é que quando Deus tira Israel do Egito, este povo que ele formou, e embora Abraão, Isaque e Jacó não vivessem em cidades e almejassem a cidade celeste, nós vemos que o próprio Deus tem uma cidade que ele preparou para os seus servos. Então a cidade não é em si um mal, é apenas um ambiente em que se propicia um maior desenvolvimento do pecado, porque aumentam as potencialidades humanas. Deus escolheu uma cidade para que lá fosse construído o templo, Jerusalém. Ele se fazia presente no meio do povo de Israel numa cidade. E ele prepara para nós uma nova cidade, que é a Nova Jerusalém. Portanto, não há nenhum mal em viver em cidade e não há nenhum obstáculo a evangelizarmos as cidades. Agora, como evangelizar as cidades? Em primeiro lugar, é importante nós termos a consciência de que a evangelização ela exige, em primeiro lugar, a inculturação. Como nós dissemos, há um aspecto específico na evangelização. Paulo se fazia como debaixo da lei para pregar aos que estavam debaixo da lei, ou seja, aos judeus. Paulo se fazia como sem lei para pregar aos gentios que estavam sem lei. Paulo se fazia de fraco para pregar aos fracos. Ou seja, em primeiro lugar, nós temos que entender que a evangelização ela exige que nós nos adentremos, nos insiramos no ambiente que pretende ser evangelizado. É isto que se chama de inculturação. Existe sempre uma cultura. O que é a cultura? A cultura é uma maneira de viver, é um modo de viver, que é construído pelo homem. A cidade foi criada pelo homem. Caim criou a cidade e estabeleceu um modo de viver. A cultura ela é humana. É o resultado da inteligência que Deus deu ao homem e ele constrói uma maneira de viver. Quando Deus espalhou aquela comunidade única pós-diluviana que se rebelou contra Deus sob o comando de Nimrod, e Deus, para não destruir a humanidade, espalhou aquelas pessoas pela terra, confundindo as suas línguas, e aí as pessoas se dispersaram e formaram as diferentes nações. Nós tivemos a formação das diferentes culturas, das diferentes maneiras de viver, tendo línguas diferentes
indo morar em lugares diferentes, as pessoas acabaram por criar diferentes modos de viver. Um brasileiro vive de uma maneira diferente de um japonês. Um esquimó vive de uma maneira diferente do que um aborígene da Austrália. Porque dependendo do lugar onde as pessoas vivem, do clima, da vegetação, elas se vestem de maneira diferente, elas falam de maneira diferente, elas comem coisas diferentes, e isto forma a cultura. E toda cultura é uma obra humana. E se é uma obra humana, ela varia de lugar para lugar, e ela varia ao decorrer do tempo. E para eu pregar o evangelho, eu preciso, em primeiro lugar, entrar naquela cultura. Eu preciso, em primeiro lugar, entender e agir e passar a ter o mesmo modo de viver daquelas pessoas, para que a mensagem do evangelho seja compreendida e para que as pessoas alcancem a salvação. É por isso que a evangelização exige a inculturação. E aí nós nos lembramos de um antigo superior da Companhia de Jesus, um padre jesuíta, o padre Pedro Arrupe. Padre Pedro Arrupe, que foi superior da ordem dos jesuítas, uma das mais poderosas ordens da Igreja Católica, religiosas da Igreja Católica, inclusive a qual pertence o atual Papa, o Papa Francisco, que é o primeiro jesuíta a ser Papa. Pedro Arrupe dizia que a evangelização exige a encarnação. E Pedro Arrupe é muito feliz quando ele mostra que a evangelização tem que seguir o exemplo de Jesus. Para Jesus pregar o evangelho ao homem, ele se fez homem. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória. Para que Jesus pregasse o evangelho, ele teve que se fazer homem, ele teve que encarnar. E na evangelização nós temos que encarnar a cultura. Agora, devemos fazer como fez Jesus. Jesus se fez homem, mas ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Ele era homem, mas ele nunca pecou. Jesus não participou da natureza pecaminosa do homem. Ele encarnou sem que tivesse pecado. E ele viveu entre os homens sem pecar. É por isso que o evangelizador, ele tem que encarnar a cultura, ele tem que se inserir na cultura, mas sem os elementos pecaminosos da cultura. E aí, irmãos, está o grande diferencial. A cultura é humana e o homem é escravo do pecado. O homem é mau, o homem é maligno, está sob o domínio do maligno. E por isso, nas cidades, aumenta-se a possibilidade do pecado, porque como se aumenta as potencialidades humanas, se aumenta a possibilidade de pecar. Mas o evangelizador, ele tem que fazer como Jesus, encarnar sem pecado. É por isso, irmãos, que quando nós falamos aqui desse trecho de Paulo, que ele se fez de judeu para ganhar os judeus, se fez de gentil para ganhar os gentios, se fez de fraco para ganhar os fracos, não serve este versículo para justificar o que muita gente anda fazendo hoje em dia. Muita gente está se misturando com os pecadores, pecando junto com os pecadores, sob o pretexto de evangelizar.
Eu tenho sim que encarnar na cultura. Eu tenho sim que me adaptar ao modo de viver das pessoas que eu quero alcançar. Mas jamais eu tenho que me misturar com o pecado. Nós vimos na lição passada que uma das características do ganhador de almas é ele ser santo. Ele está separado do pecado. Alguns tempos atrás, numa das videoaulas que nós temos na internet, o professor Anderson Rodrigues, que é da Igreja da Missão Integral, lá em Ananindeua, no estado do Pará, ele contou uma experiência que ele teve na igreja local que ele frequentava, não é a igreja que ele frequenta hoje, mas a igreja local que ele frequentava assim que ele aceitou a Jesus Cristo. Foi feito um trabalho de evangelização num carnaval fora de época, lá em Belém do Pará. E as pessoas foram evangelizar as pessoas que estavam neste baile de carnaval. E o professor Anderson Rodrigues diz que ele chegou com um grupo de pessoas ali para evangelizar, levar folhetos naquele ambiente. E ele percebeu que passados uns 15, 20 minutos, só ele estava querendo evangelizar. Todas as pessoas caíram na farra, caíram na dança. Era apenas um pretexto para participar do pecado. E o professor Anderson Rodrigues diz que ele ficou escandalizado e foi falar com o seu pastor. E o seu pastor disse que isso era daquele jeito mesmo. E o nosso irmão Anderson, então, resolveu se retirar do local e até acabou saindo daquela igreja. É o que nós temos visto muito hoje. Pessoas querendo evangelizar no carnaval, fazendo blocos carnavalescos. Pessoas querendo evangelizar em shows de rock, caindo no rock. Pessoas querendo evangelizar em estádios de futebol através de torcidas organizadas. Irmãos, isto não é evangelização. Não foi isso que Paulo fez. Ele se fazia de judeu para ganhar os judeus, forma sem guardar a lei e sem negar o evangelho. Ele se fazia de gentil para ganhar os gentios, sem comer o que era sacrificado aos ídolos, sem participar das superstições religiosas dos gentios. Jesus se fez homem para ganhar os homens, mas nunca pecou. Devemos ter muito cuidado ao entender que a inculturação é necessária, mas nós jamais devemos compactuar com o pecado. Não se ganha almas para Cristo pecando, participando do pecado com os pecadores. Mas qual é a primeira lição que nós temos na evangelização urbana, na evangelização das cidades? É a lição de que nós temos que ir ao encontro das pessoas. Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A evangelização exige que nós saiamos das quatro paredes do templo. Hoje nós temos algo muito triste, irmãos. As pessoas nas cidades onde elas estão aglomeradas, a cidade é um lugar onde as pessoas estão aglomeradas, onde uma mora do lado da outra, ou em cima da outra, se é um prédio. Essa é a maior característica da cidade, a densidade demográfica alta, a concentração de pessoas num só lugar.
Isso é a principal característica das cidades. E isto facilita nós irmos ao encontro das pessoas. Evangelizar no campo, você anda quilômetros e quilômetros para encontrar uma casa, para encontrar alguém. Nas cidades nós temos as ruas, nós temos as pessoas ali. A igreja tem que ir ao encontro das pessoas. Mas o que nós temos visto hoje é uma evangelização em que as pessoas não saem das quatro paredes do templo. Quando muito, colocam uma faixa, um cartaz, anunciando uma festividade, anunciando uma cruzada dentro do templo, para chamar a atenção das pessoas, querendo que as pessoas venham ao templo, ao invés de buscar as pessoas. Jesus não disse: esperem que as pessoas venham e preguem o evangelho. Mas ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Não estou dizendo que nós não podemos fazer faixas anunciando trabalhos, anunciando campanhas, anunciando cruzadas, anunciando festividades. Mas isto não é o fim da evangelização. Mas isto não é a evangelização, como nós temos visto nos dias de hoje. As pessoas ficando nas quatro paredes do templo. E é por isso que essas festividades, estas campanhas, não produzem resultados. Porque na hora só participam os crentes. As igrejas ficam lotadas, superlotadas, gente na rua, mas porque convidaram outras congregações, outras igrejas. E no resultado final, nenhuma alma ou pouca alma é salva. É apenas uma confraternização entre crentes. Isto não é evangelização. Nas cidades, nós temos que ir ao encontro das pessoas, aproveitando que elas estão aglomeradas numa alta densidade demográfica. O chefe da Igreja Católica Romana, o Papa Francisco, ele escreveu uma exortação apostólica chamada Evangelii Gaudium, e quer dizer a alegria do Evangelho. E ele diz com muita propriedade, que a igreja deve, e ele criou uma palavra, primeirear. Ou seja, tomar a iniciativa. Foi o que fez o Senhor Jesus. Lá em 1 de João, capítulo 4, versículo 19, nós vemos assim: nós o amamos a ele, a Jesus, porque ele, Jesus, nos amou primeiro. Jesus deixou a sua glória e veio a este mundo. Se fez homem, nasceu de mulher para pregar o evangelho. Ele tomou a iniciativa. Porque o pecador, irmãos, ele está preso no pecado. Ele não tem como se desprender do pecado. Ele não tem como ir ao encontro de Deus. É Deus quem tem que vir ao seu encontro. E a igreja é o corpo de Cristo. É ela quem deve ir ao encontro do pecador. Ele deve primeirear, como diz o Papa Francisco, nessa exortação Evangelii Gaudium. E não se escandalizem por eu estar citando um Papa. A Bíblia diz que nós devemos examinar tudo e reter o bem. E esta é uma reflexão biblicamente fundada a respeito da evangelização. Neste mesmo texto, o chefe da igreja romana diz que a igreja deve primeiro tomar a iniciativa de ir ao encontro aos perdidos. Deve se envolver com as pessoas.
para então ganhá-las para Cristo, que é o que ele chama de frutificar, e por fim festejar. Porque a Bíblia diz que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. E a igreja tem o mesmo sentimento do céu. Então a evangelização exige, em primeiro lugar, que se tome a iniciativa, que se vá ao encontro dos pecadores. É o primeirear. Depois é necessário que nós nos envolvamos com os pecadores e não com o pecado. É o que fazia Jesus. Jesus ele era criticado pelos fariseus porque ele jantava com os publicanos, porque ele dialogava com os pecadores. Ele ia ao encontro destas pessoas. E quando os fariseus o criticaram por ele ter esta companhia, esta má companhia, Jesus disse, olha, não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes é que precisam de médico. É por isso que o médico está junto dos doentes. O médico não fica do lado das pessoas sãs, ele fica do lado das pessoas doentes, precisamente porque são elas que precisam dos seus conhecimentos para serem curados. A igreja tem que ir ao encontro dos pecadores, porque são eles que precisam da salvação. Não adianta a igreja virar uma confraria de salvos. A evangelização urbana deve ser feita na busca dos perdidos, aproveitando, então, onde estão os perdidos. É por isso que a primeira estratégia da evangelização urbana é ir aonde estão as pessoas. Nós colocamos aqui em nosso esboço um estudo do histórico da pregação ao ar livre, feito por Charles Spurgeon no seu livro Lições aos Meus Alunos. Ele fala da importância da pregação ao ar livre, que é uma estratégia própria para a evangelização urbana. Como as pessoas estão concentradas nas cidades, nós devemos levar a mensagem do evangelho onde elas estão. Eu tenho que fazer cultos ao ar livre, pregar o evangelho onde estão as pessoas. Charles Spurgeon ele diz com muita clareza que a maior parte dos evangelistas na história da igreja, eles pregavam onde as pessoas estavam. Por que a pregação do evangelho começou no dia de Pentecostes em Jerusalém? Por que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos no dia de Pentecostes? Porque era uma festividade onde estavam pessoas de todos os lugares do mundo, onde estavam judeus de todos os lugares do mundo, na festa das semanas. Havia várias pessoas de vários lugares, e o Espírito Santo mostra a estratégia. Nós temos de ir onde as pessoas estão. Nós temos de pregar o evangelho onde as pessoas estão. Se não houvesse aquela aglomeração na festividade de Pentecostes, Pedro não teria ganhado quase 3.000 almas para o Senhor Jesus. Por que a igreja se reunia no templo? Porque no templo vinham as pessoas adorar a Deus. Era onde havia pessoas. E ao longo da história da igreja, por que Paulo pregava nas praças, nas ágoras das cidades gregas, como em Atenas, por exemplo? Porque ali é que estavam as pessoas, ali que as pessoas se reuniam e conversavam e debatiam. Nós temos que ir onde as pessoas estão. Daí porque os cultos ao ar livre devem ser feitos em praças públicas, nos mercados, nos lugares de concentração, nos locais de aglomeração. Eis uma estratégia para a pregação do evangelho. As Assembleias de Deus cresceram com base nos cultos ao ar livre. Nós aqui colocamos um texto que foi publicado no site do portal Escola Dominical pelo irmão Francisco Jacob Ferreira,
E o texto diz, por que não estamos evangelizando mais? E ele se lembra, nas décadas de 60, 50 e 60, quando ele era criança, quando ele carimbava panfletos que eram entregues nos cultos ao ar livre, nas praças, nos lugares de concentração. Foi assim que as Assembleias de Deus cresceram. E hoje os cultos ao ar livre estão minguados. Hoje quase não se faz mais culto ao ar livre. Hoje quase que não se sai mais atrás dos pecadores. É verdade, irmãos, que os tempos hoje são outros. A violência urbana, o distanciamento das pessoas nas cidades, principalmente nas grandes cidades, fazem com que a estratégia do culto ao ar livre já não seja tão eficaz quanto foi no passado. As pessoas antigamente, nos fins de semana, se reuniam nas praças, nos mercados, eram pessoas que se conheciam, eram pessoas que não tinham medo de se aproximar, que passavam as tardes de sábado e domingo conversando nas praças, despreocupadamente. E aí havia um ambiente propício para a evangelização. Hoje, as pessoas têm medo de ficar nas ruas por causa da violência. As pessoas com a jornada dupla de trabalho e de estudo, com as mulheres trabalhando durante a semana, usam os fins de semana para arrumar a casa, para ter um pouco de diálogo com a família, para ter um repouso, um descanso, diante das inúmeras horas de trabalho, e de trânsito e transporte tão difíceis nos dias de hoje. As pessoas não têm mais tempo para ir a praças públicas, não têm mais segurança para ficar nesses lugares com seus familiares. Muitos ficam em casa, trancafiados, com medo dos ladrões, dos assassinos. E por isso, o número de pessoas que podem ser atingidas por esta realização dos cultos ao ar livre é um número reduzido, o que diminui a eficácia deste modo de evangelização, desta estratégia de evangelização nas cidades. Mas que não deve ser desprezada. E dentro deste espectro, nós vemos também que hoje, muitas vezes, as pessoas, nas grandes cidades principalmente, frequentam não mais mercados públicos abertos, mas, por exemplo, lugares fechados como shopping centers, lugares que, por sua qualidade, inviabilizam a pregação ao ar livre, inviabilizam o culto ao ar livre. Não dá para fazer um culto ao ar livre num shopping. Isso não é permitido, isso não é autorizado. Mas eu preciso ter estratégias para chamar a atenção das pessoas. E diante desse distanciamento que existe hoje nas vidas nas cidades, e diante desta realidade que faz com que as pessoas ocupem cada vez menos espaços públicos, ou que os espaços públicos sejam cada vez mais reservados e fechados, é preciso que nós criemos outras estratégias de evangelização, indo ao encontro das pessoas. O nosso comentarista diz que se deve aproveitar certas ocasiões, como, por exemplo, eventos artísticos, culturais e esportivos, onde haverá aglomeração de pessoas, para aproveitar estas ocasiões para pregar o evangelho, para evangelizar. Shows, eventos como a Copa do Mundo, os Jogos Olímpicos, devem ser aproveitados pela igreja para a evangelização.
é, sem dúvida alguma, uma oportunidade em que pessoas se aglomeram para que nós preguemos o Evangelho. Mas isso deve ser feito com muito cuidado e sabedoria e com treinamento e preparação. Irmãos, hoje o que falta na igreja é um treinamento, uma preparação para o Evangelho, para evangelizar. Como as pessoas não evangelizam, não se tem preparação. Na Copa do Mundo de 2014, as Assembleias de Deus fez um importante trabalho de evangelização na cidade sede dos Jogos, preparando e treinando pessoas para que elas abordassem as pessoas que estavam participando daqueles eventos, não só os torcedores, mas também as pessoas que iam ali trabalhar, né, aproveitar aquela ocasião para vender produtos, para ter uma remuneração melhor, os ambulantes, os comerciantes. E isso nós devemos também fazer para evangelizar. Muitos aproveitam essas ocasiões para ganhar dinheiro e esquecem de aproveitar estas ocasiões para ganhar almas para o Senhor Jesus, sabendo que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Nós devemos aproveitar essas ocasiões, mas nestas ocasiões nós temos de ter não só essa evangelização em massa, mera distribuição de folhetos, de panfletos, algumas pregações, mas nós temos a abordagem pessoal. Despertar o interesse das pessoas e ter um contato direto nestes eventos. E tendo uma consciência. A pessoa vai para um evento esportivo, artístico ou cultural para assistir aquele show, para assistir àquele jogo. Este é o seu objetivo. Ele não vai deixar de assistir a uma partida de futebol ou a um evento esportivo na Olimpíada, como nós temos agora a Olimpíada do Rio de Janeiro, para deixar de assistir a um jogo ou de assistir ao show para ficar falando do Evangelho. É evidente. Por isso, esta evangelização ela tem que ser sábia. Ela tem que ser feita de maneira que não impeça a pessoa de participar daquele evento. E de maneira que desperte o interesse daquela pessoa em pensar na eternidade, na salvação, e que haja um acompanhamento, uma abordagem pessoal, um diálogo, uma conversa em que se leve a mensagem do Evangelho. Não basta ficar distribuindo folheto. Certa feita, eu, numa igreja local, lembrei de um obreiro que dizia o seguinte, que ele não sabia, ele levava a turma, né, o departamento de evangelização, e as pessoas em 1 hora e meia, já tinham distribuído 100, 200 folhetos. E aquele obreiro distribuía 3, 4 folhetos naquele mesmo período de tempo. E as pessoas chegavam e diziam, olha, já distribuí todos os folhetos. E ele diz, mas como você já distribuiu 100 folhetos se eu, nesse mesmo tempo, só entreguei 4? Porque ele não distribuía folhetos apenas. Ele abordava as pessoas, iniciava um diálogo com elas, conversava com elas, falava do amor de Deus para elas, aproveitando a conversa, e depois entregava o folheto. Essa é a evangelização eficiente, refletida. Não é apenas entregar folhetos para pessoas que estão passando, sem falar nada, sem abordá-las. E da mesma maneira que você entrega o folheto, ela joga o folheto no chão, no lixo. Isso não é evangelizar. É preciso que haja uma abordagem pessoal. E hoje em dia, irmãos, nas cidades, as pessoas estão se sentindo sós, solitárias. Estão no meio de uma multidão, mas estão sós.
há uma falta do calor humano, há um distanciamento entre as pessoas. E este vazio deve ser ocupado pelo evangelizador. Ele deve se aproximar da pessoa, ser atencioso com a pessoa, querer ajudar a pessoa, demonstrar o seu amor para com a pessoa, uma afetividade. E isto certamente fará com que a pessoa possa conhecer a mensagem do Evangelho. É preciso que haja uma abordagem pessoal, que haja um contato direto, como diz o pastor Expedito Nogueira Marinho, uma evangelização pessoal. Nós temos que ir onde as pessoas estão, mas nós temos que ter contato com elas. Não adianta eu ir onde as pessoas estão e não levar em conta as pessoas. De que adianta eu ir ao encontro das pessoas se eu não tenho contato com elas? A evangelização urbana exige de nós um contato com as pessoas. Ir onde elas estão, mas ter contato com elas. E isso, eu sei, é difícil nos dias de hoje, pela distância que existe entre as pessoas, pela falta de afetividade, de amor, pelo medo causado pela violência urbana. Mas devemos orar a Deus, pedir direção do Espírito Santo. E Ele que quer que todas as almas se salvem e venham ao conhecimento da verdade, nos dará a direção de como poder fazer estas coisas. Nós devemos também ir às periferias que precisam da luz do Evangelho. E aqui, uma vez mais, eu estou usando uma expressão do chefe da Igreja Romana na sua exortação Evangelii Gaudium. Nós temos de ir onde ninguém vai. Aonde ninguém vai. A cidade, ela é uma aglomeração de pessoas, mas na injustiça da sociedade, impregnada do pecado, dominada pelo maligno, nós temos muitos excluídos. Os moradores de rua, as prostitutas, os encarcerados, os enfermos, todos eles são excluídos da sociedade. São pessoas totalmente ignoradas na cidade. Os moradores de rua estão e as pessoas passam por cima deles. São indiferentes a eles. Os doentes estão nas macas, nos corredores dos hospitais, abandonados. Os presos estão trancafiados e ignorados pela sociedade. Mas eles também são criaturas que devem ser evangelizadas. É verdade que este é um tema que nós trataremos a miúde na próxima lição. Mas desde já, nós devemos saber que precisamos, na evangelização urbana, alcançar aqueles que estão fora da sociedade, que estão excluídos da sociedade. Precisamos ter estratégias apropriadas para alcançar estas pessoas, para alcançar as subculturas. Eu já disse que a cultura é a maneira de viver, mas dentro da cidade nós temos muitas subculturas. A cultura do morador de rua, a maneira de viver dele é diferente da nossa. A maneira do presidiário viver lá dentro do presídio é diferente da nossa. A maneira das pessoas que vivem nas favelas, onde o Estado não está, onde o crime organizado domina, é uma maneira diferente de se viver.
E nós precisamos encarnar esta subcultura para podermos pregar o evangelho lá. Certa feita, eu li uma matéria na revista Enfoque Gospel a respeito de um irmão que dirigia uma congregação numa favela, no Rio de Janeiro. E ele dizia da grande adaptação que ele tinha que fazer para pregar o evangelho. Para começar, quando ele construiu ali um barraco para ter a sua igreja local ali, o seu templo, foi obrigado que ele tivesse um corredor para que os traficantes, quando fossem perseguidos pelas polícias, tivessem uma rota de fuga ali. Foi uma exigência que foi feita para que ele pudesse pregar o evangelho. E ele atendeu aquela exigência. E ele diz que muitas vezes, quando a polícia estava ali naquele lugar, os traficantes vinham e fugiam. Ele estava no meio do culto, e os traficantes entravam e andavam naquele corredor, que era uma rota de fuga. E ele pregando o evangelho ali, tendo culto, e o traficante vinha com a sua arma. Mas muitos traficantes, eles que não tinham armas, eles sentavam ali naquela igreja para despistar o policial e ficavam ali no culto. E muitos ouviram a palavra e creram em Jesus. E esse irmão diz que além dessa rota de fuga que ele tinha que ter na sua igreja, ele também tinha contatos com igrejas em outros estados, porque quando aquele traficante cria em Jesus, ele tinha que abandonar o tráfico. E para abandonar o tráfico, ele tinha que sair dali. Ele tinha que ir morar em outro estado para não ser morto pelos seus antigos colegas. Veja que estrutura que tinha de ter aquele irmão para pregar o evangelho. Era uma maneira diferente de viver. E ele sem pecar, sem se envolver com os traficantes e com o crime. Ele ganhava almas para Cristo, mas dentro daquela realidade. Nós temos que ter estratégias diferenciadas de acordo com a maneira de viver do lugar onde nós estamos a pregar o evangelho. É preciso que nós nos adaptemos a esta vida urbana. Hoje é uma vida corrida, um corre-corre. Você entregar folhetos numa estação do metrô, num terminal de ônibus, é algo improdutivo. Porque você entrega o folheto e a pessoa está correndo, tem horário, precisa pegar a condução, passou horas no trânsito, está atrasada, está cansada, está estressada. Não é produtivo você ficar ali na porta de um terminal de ônibus, ou uma catraca, numa estação do metrô, entregando um folheto que a pessoa nem lerá diante do estresse que ela está. É preciso que nós tenhamos uma abordagem pessoal. É diferente de você começar uma conversa num ônibus, num trem, num metrô, com alguém. É diferente, e aí, durante a conversa, você falar do amor de Deus, e aí, assim, entregar um folheto, um livreto. Pastor José Serafim, nosso companheiro no estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Dominical, aqui da igreja sede do Ministério do Belém, em São Paulo, que também comenta leituras diárias no nosso site do portal Escola Dominical, ele teve um insight esplêndido. Ele mandou fazer uns livretos de uma mensagem evangelística que Deus lhe deu, e ele aproveita os lugares de espera. Os lugares em que as pessoas têm que estar paradas neste corre-corre das cidades. Por exemplo, uma sala de espera de uma consulta médica, um local de espera numa agência do correio,
no banco, na fila do banco. Ou, enquanto se está numa condução a caminho, e ele conversando com as pessoas, dialogando, aproveitando aquele momento em que não há corre-corre, ele fala do amor de Deus e depois entrega o livreto. E a pessoa fica interessada em ler aquela mensagem. Ela é efetivamente evangelizada. Nós temos de ter essas estratégias. Hoje também, nós temos muitas pessoas morando em prédios, em condomínios fechados. São pessoas que, por causa da violência urbana, se distanciam dos locais públicos. E elas precisam também ser evangelizadas. Não há como fazer um culto ao ar livre num condomínio fechado ou num prédio. Por isso nós temos de fazer abordagens pessoais. Nós temos que aproveitar, se aproximar das pessoas, ter laços de amizade com estas pessoas. E aí, nestas conversas, falar com estas pessoas a respeito do amor de Deus, convidá-las para ir à nossa casa, ou se formos convidados para ir à casa delas, e ali realizar cultos nos lares. Como faziam, aliás, os pioneiros das Assembleias de Deus, os famosos pontos de pregação. Cada crente fazia da sua casa um ponto de pregação, e ali vinham as pessoas, e ali elas criam em Jesus, ouviam a mensagem do Evangelho, e muitos pontos de pregação viraram igrejas locais. Os cultos nos lares, as visitas que tiram estes obstáculos dos condomínios verticais e horizontais, que tiram esses obstáculos do distanciamento das pessoas, isso deve ser perseguido pela igreja. Isso deve ser uma outra estratégia de evangelização. Essa evangelização de bater de porta em porta, que é uma forma de evangelização, hoje também está muito dificultada, porque as pessoas não atendem a estranhos diante do quadro de insegurança que nós temos. Por isso é preciso haver uma aproximação com as pessoas. Nós temos nossos colegas de trabalho, nossos vizinhos, nossos colegas de escola, com quem nós temos alguns laços de relacionamento e devemos usar esses laços de relacionamento para criar confiança entre elas, com elas, e através de visitas, através de convites a nós aí nas nossas casas, nós fazemos os cultos nos lares. Alguém dirá: então estão certos os defensores do movimento celular? Então é certa a igreja em células? E eu digo, não confundamos as estratégias de evangelização dos cultos nos lares, das visitas domiciliares, com o movimento das células. Os próprios defensores do movimento celular, os próprios criadores das células, dizem que não se confunde células com cultos nos lares. São eles os primeiros a dizer que a igreja em células não é uma igreja de cultos nos lares. A célula é algo diferente. É algo baseado em coisas que estão extra-bíblicas, estão fora da palavra de Deus.
onde se impõe uma escravidão dos membros da célula junto ao líder da célula, que é considerado como tendo uma nova unção, que é considerado como sendo um guru e um intermediário entre os membros da célula e Deus. Isso é totalmente diferente do que nós estamos dizendo aqui. Nós estamos falando de nós usarmos as nossas casas, os nossos lares, para levarmos pessoas de quem nós nos aproximamos, para que ali no interior dos nossos lares nós falemos do amor de Deus, nós possamos ganhar almas para Cristo. Recentemente, alguns anos atrás, nós vimos este grande trabalho que foi feito, coordenado aqui no Brasil pelo pastor Jeremias do Couto, pela Associação Billy Graham, que usou aquele projeto Esperança e que tem feito isso em muitos países. Cada ano eles fazem num país, ou 1 ou 2 países por ano, onde as pessoas se aproximam dos que vão ser evangelizados. A igreja se movimenta para se aproximar de pessoas e convidam estas pessoas para assistir a uma pregação do filho do Billy Graham, que eles então alugam, locam um espaço, um horário, numa emissora de televisão. E depois desta aproximação com as pessoas, no dia do programa, ou dos 2 dias do programa, elas ouvem a mensagem, e depois na casa do crente, e o crente depois comenta com eles a mensagem. Há um momento ali de confraternização, um café, um jantar, e depois, no 2º dia, a mesma coisa. E aí, estas pessoas são convidadas a crer em Cristo. É uma estratégia que usa de todo o desenvolvimento das cidades, mas que retira os obstáculos deste mesmo desenvolvimento, que é esse distanciamento das pessoas. A evangelização urbana não pode ser feita apenas em eventos, em uma evangelização em massa, mas ela exige uma abordagem pessoal, uma aproximação pessoal. E exige depois que nós levemos estas pessoas para a igreja local. Porque a salvação é individual, mas o crescimento espiritual exige um pertencimento a uma igreja evangélica, a uma igreja local. E aí a igreja tem que estar preparada para receber estas pessoas. Nós colocamos aqui em nosso esboço um estudo feito pelo pastor Arnaldo Mendonça, que é o pastor do setor 64 do Ministério do Belém, no bairro do Parque Novo Mundo, aqui na cidade de São Paulo. Ele, em 1º de fevereiro deste ano, na reunião de obreiros na igreja do Ministério do Belém, na sede, ele diz como ele tem trabalhado a evangelização neste setor do Ministério do Belém. Ele conclama as pessoas a se aproximarem de alguém, a escolher alguém para evangelizar, uma pessoa, a ter um contato direto com ela, a orar por esta pessoa, a se aproximar desta pessoa, a falar do amor de Deus com esta pessoa e a convidar esta pessoa a ir à igreja num determinado dia. E ali se realiza o culto e esta pessoa é ganha para Jesus, depois de uma preparação. Agora, diz o pastor Arnaldo Mendonça, a igreja tem que estar preparada. Nós temos que preparar a pessoa para ir à igreja. Mas a igreja tem que estar preparada. O culto tem que ser evangelístico. De nada adianta eu evangelizar uma pessoa, até ganhá-la para Jesus, e levá-la para a igreja, porque o seu crescimento espiritual depende do seu pertencimento a uma igreja local,
Se na igreja local não se prega o evangelho, se na igreja local não se prega o reino de Deus, se na igreja local não se tem uma verdadeira adoração a Deus, se nós temos momento de entretenimento, se nós temos uma mera reunião social, a começar, diz o pastor Arnaldo Mendonça, dos hinos. Hoje, num culto evangelístico, não se canta mais o hino 15, que fala da conversão. Os hinos dos conjuntos musicais falam de vingança, falam do eu, como nós vemos aí na música gospel. Não se prega a palavra de Deus, se fala de autoajuda, se fala de prosperidade, se usam técnicas de neurolinguística e de teatro. Levanta a mão, abraça o seu irmão, e não se fala a palavra de Deus. De que adianta participar, preparar as pessoas, ganhá-las até para Cristo e levá-las à igreja local, se lá não se prega o evangelho, se lá não se adora a Deus? Precisamos ir ao encontro dos perdidos, mas precisamos adorar a Deus e pregar o evangelho nas nossas igrejas locais. Assim fazendo, ganharemos muitas almas para o Senhor Jesus. Amém?